Se eu escrever kanji em hiragana, que é o sistema de escrita da língua japonesa, ela seria escrita dessa forma. Então, seria escrita kanji, porque o hiragana é um sistema fonético. Ele não carrega significado, ele só carrega som. Já os kanji, que são essas letras aqui, elas sim carregam um significado ideológico, um conceito de palavra por trás dela. Enquanto o hiragana é somente fonético, o kanji carrega um conceito. É importante a gente entender que hiragana é usado para ler palavras em kanji. Se a gente tem uma palavra, por exemplo, kuruma, que significa carro, escrita em kanji, ele é escrito dessa forma aqui. Então, nos textos, nos jornais, em qualquer material que você pegar, a palavra kuruma, que significa carro, vai ser escrita dessa forma, kuruma. Essa letra sozinha não carrega um som, ela só carrega o conceito de carro, carrega o sentido de carro. Como ela é lida? Ela é lida kuruma. Ela é lida dessa forma aqui, utilizando de 3 letras do hiragana, que só carregam som. Então percebam, kuruma, 3 letras do hiragana, que leem essa letrinha em kanji aqui, kuruma, significa carro, ok? Então só pra gente fazer essa separação de como é usado o hiragana em cima do kanji ou não. Existe uma lista oficial de quais são os kanji que eles chamam de kanji de uso diário, que é como se fosse a lista oficial dos kanjis utilizados na língua japonesa. E atualmente, se eu não me engano, essa lista contém 2.136 kanji. Muitos deles não são usados comumente, existem alguns que não estão nessa lista e que podem ser encontrados. Enfim, é uma lista que varia, porque ao longo da história da língua japonesa, existem tantos que é difícil você manter uma lista prontinha, fixa, né? Que não vai ser alterada nunca. Isso acontece. Hiragana, que é o alfabeto fonético da língua japonesa, ela só serve para demonstrar um som, então não carrega significado. Kanji, enquanto kanji sim carrega um conceito de palavra por trás. Sozinho ele não consegue ser lido, ele precisa de uma leitura em hiragana para acompanhar. Então essa letrinha aqui é lida kan e essa aqui é lida ji, formando a palavra kanji, que significa ideogramas chineses. Talvez vocês conheçam o conceito de furigana. É a leitura do kanji em hiragana, que fica sobre a palavra ou ao lado. Para quem já leu mangá, por exemplo, talvez tenha visto que aparece uma palavrinha em kanji, como o próprio kuruma, por exemplo, que significa carro, e acima dessa letrinha vem as 3 letras kuruma, que demonstram como se lê a palavra em kanji. Então, o furigana, ele é exatamente isso. Ele é a leitura da palavra em kanji em hiragana, porque o hiragana que carrega um som. Então, mais um conceito importante para a gente entender sobre kanji. Kanji não são palavras, eles são caracteres. Cada kanji é uma palavrinha separada na língua japonesa? Não. Eles são caracteres que carregam, sim, um conceito. Esse conceito, ele pode significar uma palavra sozinho ou não. Então, existem palavras em japonês que são escritas com um kanji. Por exemplo, hikari. É uma palavra em kanji, é uma palavra da língua japonesa que significa brilho, significa luz. Como ela é lida? Ela é lida com hiragana, hikari. Beleza? Existem palavras em japonês que são escritas com 2 kanji. Por exemplo, densha, que significa trem. Ela é escrita com 2 kanji. Existem palavras que são escritas com 3 kanji. Por exemplo, shinkansen, que significa trem-bala. Existem ainda palavras que são mais raras, mas podem acontecer, que são escritas com 4 kanji. Todoufuken, por exemplo, que significa as regiões administrativas do Japão. É como se fossem os estados do Brasil, são as chamadas regiões administrativas do Japão. Então olha só, isso aqui é uma palavra escrita com um kanji. Essa é uma palavra escrita com 2. Essa é uma palavra escrita com 3 e essa é uma palavra só escrita com 4. Então é importante a gente fazer essa separação de que kanjis não são palavras. São caracteres que carregam um conceito, sim. Podem existir palavras que são escritas com um kanji só, ou não, podem existir palavras que são escritas com 2, 3, 4. Entendido esse conceito, eu vou dar um exemplo de o que é carregar um conceito e não ser uma palavra isolada. Vamos pegar essa palavrinha que a gente escreveu aqui, densha, que significa trem. Olha só, esse primeiro kanji aqui, ele carrega o sentido de eletricidade. Já esse segundo, carrega o sentido de veículo. Olha que interessante. Eles juntos formam a palavra densha, que significa o veículo que funciona através da eletricidade, ou seja, o trem. Agora, você me pergunta, então quer dizer que eu posso juntar esses conceitos para formar palavras? Não. A gente não junta para criar palavras porque as palavras já existem. Elas são como elas são. Essa palavra significa trem e ponto final. Saber que este primeiro kanji significa veículo e saber que o segundo significa eletricidade é uma coisa que a gente entende ao longo do tempo. Mas você não precisa conhecer isoladamente essas letras para essa palavra significar trem, ok? Então a gente não junta palavras. A gente aprende a forma como elas são. Nisso a gente cai no segundo conceito que eu quero falar nessa aula, que é: as pessoas fazem o processo inverso
ao aprender kanji. Elas querem aprender das partes para o todo. O mais eficiente é aprender do todo para as partes. O que eu quero dizer com isso? As pessoas tendem a querer aprender dos pequenininhos para o todo. Por exemplo, ela quer aprender que isso aqui significa eletricidade. Aí depois, em um outro momento, ela aprende que isso aqui significa veículo. E aí, ela quer desenvolver o raciocínio para aprender que isso aqui junto significa trem, densha. Isso aqui é uma forma de estudo de kanji que os japoneses fazem lá na escola deles, durante a escola fundamental, ensino médio lá no Japão. Que os alunos lá, eles realmente aprendem kanjis individualmente. Mas o que acontece? Quando eles aprendem os kanji individualmente, os alunos japoneses já sabem falar japonês. Eles já sabem as palavras, eles sabem o que é densha. Eles sabem o que é Shinkansen, Todofuken, eles já entendem essas palavras. Então, quando eles lá vão aprender as pequenas partes, eles já conhecem o todo. E a tendência do estudo do japonês aqui no Ocidente é que as pessoas querem fazer a mesma coisa, começar pelas partes pequenas, sendo que os estudantes não conhecem o todo, os estudantes não sabem japonês, eles não sabem falar, eles não sabem as palavras. Então, o ideal é você aprender do todo para as partes. Como? Eu vou te apresentar essa palavra aqui, eu vou falar que ela é lida densha, e ela significa trem. Ponto. Você não precisou saber o que esse aqui significa, o que esse aqui significa, o que são as leituras de cada um, blá, 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 blá. Você só precisou aprender que essa palavra significa trem. E que é lida densha. Sua missão foi cumprida. Palavra gaikokujin. Por exemplo, ela é lida dessa forma, gaikokujin, em hiragana, e ela significa pessoa estrangeira. Se eu passar essa informação para você de que essa palavra aqui se lê gaikokujin e significa pessoa estrangeira e você entendeu isso, a sua missão de aprender kanji aqui foi feita. Você aprendeu a palavra em kanji sem ser um processo árduo, simplesmente associou um conjunto de ideogramas a um conceito. Então, esses 3 ideogramas juntos significa pessoa estrangeira. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar japonês, eu aprendi essa palavra. Lá na frente, depois de um tempo que eu fui aprender que essa palavra aqui significa fora, essa aqui significa país e essa aqui significa pessoa. Então, é a pessoa do país de fora, pessoa estrangeira. Isso aqui foi uma coisa que eu fui entender lá na frente. Só que no começo, o que eu soube é que gaikokujin é uma pessoa estrangeira e ponto. A minha missão foi cumprida. Entendem esse conceito de aprender o bloco e não aprender as pequenas partes? Esse é o processo inverso que as pessoas fazem, que atrasa muito o estudo delas de kanji. Se a maioria das pessoas que estudam japonês aqui no Brasil, aqui no Ocidente no geral, elas fazem o processo inverso, qual é então o processo que eu tenho que fazer? Aprenda dentro de palavras. É o que eu venho reforçando desde o começo. Ideal, não palavras soltas. Palavras dentro de um contexto, palavras dentro de sentenças. Por exemplo, Tokyo ni gaikokujin ga imasu. Há pessoas estrangeiras em Tóquio. Separando o vocabulário dessa sentença, Tokyo significa Tóquio. Gaikokujin foi aquela palavra que a gente acabou de aprender, que significa pessoa estrangeira. E aí a gente tem no final ali o verbo iru, que significa haver. Eu não vou entrar em questões gramaticais aqui, porque não é o foco dessa aula. Mas olha só, olha quantos kanji tem nessa frase. 1, 2, 3, 4, 5. A gente não aprendeu esses kanjis isoladamente. A gente aprendeu dentro de palavras que estão dentro de um contexto. A sua retenção dessa forma, dentro de um contexto, é muito maior do que estudar kanjis isolados. Perceba, Tokyo são 2 kanji. São 2 kanji que juntos formam uma palavra. Qual? Tokyo, que significa Tóquio. E aqui são 3 kanji que formam uma palavra só, que significa gaikokujin, pessoa estrangeira. Essa é a forma que é mais tranquila, mais eficiente, e a forma para nós que não estamos imersos no contexto da língua japonesa, não estamos imersos no Japão, não crescemos aprendendo japonês, de estudar. Vinícius, eu já fucei um pouco sobre kanji antes dessa aula, e eu fui pesquisar algumas coisas, e eu descobri que existe uma questão de leitura on dos kanji, existe leitura kun. O que é isso? Bom, a gente já aprendeu nessa aula sentença, palavras, algumas palavrinhas, a gente já aprendeu algumas leituras, e a gente não precisou falar de leitura on e leitura kun até aqui. Isso é porque você realmente não precisa saber leitura on e leitura kun para estudar kanji. Como eu comentei no começo, os kanji eles são de origem chinesa, eles vieram da língua chinesa. E existe uma forma em que essa letra é lida lá na China, no idioma chinês. E essa leitura foi trazida para dentro do Japão. E existe também a forma que os japoneses sempre falaram as palavras, que após os kanjis serem adotados, essas leituras se mantiveram, criando assim 2 leituras que se batem na mesma letra, o que eles chamam de leitura on e leitura kun, que é a leitura que veio do idioma chinês e a leitura japonesa.
As pessoas tentam estabelecer algumas regras. Quando este kanji aparecer sozinho, ele vai ser lido da forma que é lido na língua japonesa. Quando este kanji estiver dentro de palavras, ele tende a ser lido como ele é lido na língua chinesa. Aí a pessoa vai lá, beleza, vou aprender meu primeiro kanji. Aí ela pega este kanji aqui, que a gente acabou de ver. Aí ela fala assim, nossa, a leitura japonesa dele é kuruma. E existe também uma leitura que é de fora, que é sha. Aí a pessoa fica, eu tenho que decorar que essa palavra é lida kuruma se ela tá sozinha, ela é lida sha se ela tá dentro de palavras. Aí ela vai lá, junta com a outra letra aqui, que é energia, que tende a ser lida den, ela junta den sha, e é assim que ela entende, então é assim que a palavra trem é formada, porque é den sha. Esse processo de focar em leituras é extremamente trabalhoso e não vale a pena, ele não é o eficiente. Então quando eu falo que você não deve focar em leituras individuais, é exatamente por esse fato, que as pessoas ficam passando horas focadas dentro de tabelas, que trazem uma tabela de leituras, e gastando energia para memorizar essas leituras, sendo que essas leituras lá na frente não vão fazer significado nenhum para elas. Porque existem exceções, existem palavras que trazem leitura para o kanji que ele não está previsto em regra, existem kanji que tem uma leitura só, existem kanjis que tem 4, 5 leituras, e isso é informação demais para um estudante reter. O que vale a pena é você não focar em leituras individuais e sim leituras dentro de palavras. Então quando eu falo para você que densha é lido densha, você não precisou conhecer nenhuma outra leitura dessas duas letras para entender essa palavra. O seu processo foi menos árduo, o seu processo foi mais tranquilo, ok? Eu vou dar um exemplo simples. A gente postou aqui uma aula no nosso Facebook falando sobre este kanji aqui, que a gente chamou de Conhecendo Kanji, e trouxe esse kanji aqui. O nosso objetivo em fazer essa série de aulas é exatamente fazer o que eu estou falando aqui. Apresentar algumas palavras e algumas sentenças simples trazendo essas palavras. Aí eu trouxe 3 palavrinhas com este kanji. Kyo, Nihon, Nichiobi, se eu não me engano. Isso, foi Nichiobi. Eu até coloquei esse aqui do meio em hiragana. Eu trouxe 3 palavras para esse kanji. Kyo, Nihon, Nichiobi. Que significa hoje, Nihon significa Japão e Nichiobi significa domingo. Olha só, 3 palavras que usam o kanji que eu apresentei. Aí eu falei, este kanji carrega um sentido geral de sol, de dia, mas ok, isso não importa, vamos em frente. As palavras que usam esse kanji, que é o que importa, são Kyo, que significa hoje, Nihon, que significa Japão, e Nichiobi, que significa domingo. A gente está aprendendo as palavras da forma que elas são. Algumas pessoas podem pensar, mas isso pode confundir as pessoas, porque você está trazendo várias leituras do mesmo kanji, mas eu nem comentei que existem leituras diferentes, eu só estou mostrando as palavras da forma que elas são, porque essa é a forma menos árdua de se aprender. Então você não precisou saber a leitura deste kanji para entender que isso aqui, o bloco é lido Kyo. Você não precisou entender que este kanji sozinho pode ser lido Nichi, Ka, Jitsu, Hi. Você não precisou saber disso para entender que este bloco significa Nihon, que é Japão. E você também não precisou saber disso para perceber que Nichiobi carrega 2 vezes o mesmo kanji e significa domingo, ponto. E além disso, o que a gente trouxe também? Sentenças simples de exemplo. Por exemplo, eu tinha falado Nihon wa doko desu ka? E tinha também Kyo wa Nichiobi da. O Japão, onde é? E na outra sentença tinha hoje é domingo. Na primeira sentença a gente tem aqui a palavra Nihon, que significa Japão, ok? E na segunda sentença a gente tinha a palavra Kyo, que significa hoje, e tinha também a palavra Nichiobi, que significa domingo. Não vou entrar muito em questões gramaticais, mas Nihon aqui é o tópico da frase, e doko desu ka significa onde é. Então, o Japão, onde é? E na segunda sentença, hoje, falando sobre hoje, é domingo. A sua missão de aprender as sentenças, de entender o que a sentença significa, foi feita. E a sua missão de conhecer também essas palavras individualmente também foi feita. Você aprendeu várias palavras que usam este kanji, e para isso você não precisou aprender de leituras individuais. Tá bom? Eu reforcei muitas vezes essa tecla na mesma aula, porque esse conceito é importante que fique bem fixado para vocês, porque a partir do momento que a gente entende como que kanji deve ser estudado, deve ser aprendido, o nosso processo de aprender as palavras voa, porque a gente se liberta de querer entender as pequenas partes, as regras, a gente se liberta de querer entender o pequeno, sendo que o nosso objetivo é só entender o todo. Lá na frente, em algum momento que você tiver curiosidade de conhecer os kanji individualmente, você pode fazer, você é livre. Porém, você vai ter a tranquilidade de já conhecer as palavras, já conhecer como a língua japonesa funciona, já conhecer vocabulário. O próprio kanji de dia, que é esse aqui, algumas das leituras deles, a critério de curiosidade, olha só. Hi, Nichi, Ka, Jitsu, Bi. Olha só. Hi, Nichi, Ka, Jitsu, Bi. São algumas das leituras de palavras que eu conheço, de palavras que eu lembro aqui agora que usam este kanji.
e que este kanji dentro da palavra é lido dessas diferentes formas. Só que isso aqui é uma informação que a gente conhece ao longo do tempo, porque eu conheço bastante palavras que usam esta letra e eu fui lembrando de palavras que usam para associar essas leituras. Só que os materiais, eles querem trazer para os estudantes essas leituras logo de cara. Ele fala assim, olha, decore que este kanji pode ser lido assim, 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 ou ainda de outros jeitos que eu nem coloquei aqui. Aí o estudante fica desesperado, eu preciso decorar isso, só que não. Olha como é mais tranquilo quando a gente ignora isso e aprende que isso aqui é Nichiobi, ponto. Isso aqui é Nichiobi, é domingo. Isso aqui é Nihon, é Japão. Isso aqui é Kyo, é hoje. Então, seguindo em frente, ler e escrever são coisas diferentes, pelo menos na língua japonesa. Quando a criança está começando a ser alfabetizada na escola, ela já fala português, vamos falar das nossas crianças, né? Ela vai começar a ser alfabetizada ali nos primeiros anos de escola, e ela já sabe falar português, certo? A professora apresenta ali uma lista de menos de 30 letras para ela, que é o nosso alfabeto, e a criança aprende junto a ler, reconhecer e escrever essas letrinhas. Porém, são poucas, e a criança, em poucos meses, ela já consegue ler tudo, ela já consegue escrever tudo da língua dela, ela já aprendeu tudo. Por mais difícil que seja aquele jornal, sei lá, sobre física quântica, a criança vai reproduzir e copiar normalmente, porque ela conhece as letras, não importa o que as palavras significam. Porém, na língua japonesa, com as centenas de letras, as milhares de letras que a gente tem que separar o que é ler e escrever. É possível chegar ao nível de fluência, chegar ao nível avançado em japonês sem saber escrever uma letra? Claro que é. Isso acontece, inclusive com frequência. Para quem trabalha muito com internet, digitar em computador, digitar em celular, isso acontece com frequência. Você não precisa escrever à mão. A gente mal escreve à mão em português ultimamente, né? Outro dia eu fui escrever um bilhete em português e eu percebi que eu mal sabia como se escrevia de novo. De tanto tempo que eu só digito. E é possível você focar somente em ler para que você conheça a língua. Então, no início dos seus estudos, é sim possível focar somente em ler para conhecer a língua e seguir em frente o mais rápido possível. Na verdade, eu não vou nem falar que é possível, é ideal que no nosso começo dos nossos estudos de língua japonesa que a gente foque somente em ler, em reconhecer as palavras, em entender as palavras, para que o nosso processo de estudo seja rápido. Quando a gente desprende tempo para conhecer um kanji novo e a gente quer aprender também a escrevê-lo, isso trava os estudos, porque você gasta praticamente o triplo do tempo para poder avançar. Agora, eu tô falando que é proibido escrever kanji? Não tô falando que é proibido de maneira nenhuma. Tanto que a gente faz alguns vídeos de escrita para quem é interessado e para quem gosta de escrever. Para quem tem curiosidade de ver como a palavra é escrita, ou às vezes para quem já é mais avançado, já sabe ler, já sabe reconhecer a palavra e a pessoa só quer conhecer como que é escrita. E inclusive existe a arte do shodo, né? Existe aquela diferenciação entre o shosha, que é a caligrafia comum, a nossa caligrafia do dia a dia, e o shodo, que é aquela caligrafia mais artística, feita em pincel. As pessoas gostam disso, são hobbies e não tem problema nenhum você fazer. Mas estudantes convencionais que querem aprender a língua, que passam majoritariamente a maior parte do tempo escrevendo, digitando no computador ou no celular, você tem que separar esse processo de ler e escrever para você ir mais rápido, para que você não trave os seus estudos. Tá bom? Então são áreas de conhecimento diferentes, são processos diferentes. Você não precisa aprender a ler e escrever juntos. Você pode, na verdade, você deve aprender a ler e reconhecer primeiro. Segue em frente nos seus estudos, conhece a língua japonesa. Se você, em algum momento que você estiver mais avançado, você sentir curiosidade, você quiser aprender como se escreve, você faz. Você vai ter todo o tempo do mundo para fazer isso, não tem problema nenhum. Tá bom? Só é importante fazer essa separação, essa desassociação.